Produtores rurais da Alemanha bloquearam rodovias do país ao longo desta semana. O setor agrícola reage à proposta do governo de reduzir gradualmente os subsídios ao diesel e incentivos fiscais que incidem sobre o setor agrícola. De acordo com a agência de notícias Reuters, tratoraços foram observados em quase todos os 16 estados federais. Nas placas haviam frases como sem agricultor, sem alimento, sem futuro. Em dezembro, vale lembrar que produtores rurais já haviam tomado as ruas de Berlim em um outro protesto contra a proposta do governo alemão. A gente vai aprofundar essa situação, entender os efeitos com o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, professor Daniel Vargas. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly, um prazer falar com você. Da mesma forma, professor Daniel, o que está por trás da greve ou desta onda de protestos do agro na Alemanha é mais do que uma reação à proposta de corte de subsídios ao diesel? Com certeza, Kelly. Eu acho que todo protesto costuma ter duas agendas. Uma agenda evidente, que é um estopim provocado por uma ação concreta, que no caso foi a decisão do governo de cortar os subsídios utilizados pelo transporte na produção de alimentos. Mas a segunda agenda, e mais complexa, diz respeito às condições gerais da produção do alimento na Alemanha em particular, mas na Europa em geral. Ao longo dos últimos anos, o que tem acontecido de maneira muito firme na Alemanha é uma espécie de substituição da agenda da agricultura. A política agrícola começa a ser cada vez mais percebida como uma política orientada para determinado perfil de consumidor de renda média e de renda alta, que tem como prioridades questões como a proteção ao meio ambiente, a biodiversidade, questões ligadas à diversidade, proteção das mulheres, de minorias, entre outras preocupações de segurança e qualidade do alimento. Mas quando essa agenda passa a ser a agenda central da política agrícola de um país, o que acontece como consequência é que a discussão importante e necessária sobre as condições de produção fica em segundo plano. E a discussão sobre o crédito, tecnologia, capacitação técnica, acesso ao mercado, desaparece da prateleira da política e das discussões nacionais. E na agricultura o que aconteceu, Kelly, foi que o Ministério da Agricultura nos últimos anos, em particular nesta gestão, sob a liderança do Partido Verde, abraçou como prioridade nacional essa agenda de eleitores de classe média, que são os principais eleitores do Partido Verde. E, como consequência, a situação dos produtores no campo foi se tornando cada vez mais dura e difícil, até que veio a faísca que despertou o incêndio do protesto que tomou conta do país. Interessantíssimo que você coloca aqui sobre a mudança do papel do Ministério da Agricultura na Alemanha. E a minha dúvida é, esse papel da política agrícola liderada por órgãos ou como Ministério da Agricultura está mudando apenas na Alemanha ou é algo que você tem observado acontecer em outras áreas da Europa ou em outros países do mundo, de forma que a gente precisa prestar atenção nisso? É um movimento análogo e disseminado por vários países da Europa. E não começou, na verdade, neste governo alemão. É uma tendência que é acompanhada por um perfil da cultura europeia que começou a colocar na prioridade mais elevada das discussões outras questões pertinentes à vida ou aos desejos desse consumidor na realidade em que se encontram. E à medida em que essa agenda vai se conformando como agenda nacional, o que também passa a acontecer é que ela se torna uma agenda contra a produção e muitas vezes contra o produtor, né? É uma agenda que tem por característica fiscalizar, cobrar, controlar os métodos, exigir prestação de contas contínuas, não apenas sobre aquilo que o produtor faz na utilização de um ou de outro insumo, mas de toda a sua cadeia organizacional. E ao longo do tempo isso foi gerando insatisfação e protestos que vão se repetindo, ganhando gravidade na Europa. Só para dar alguns exemplos, Kelly, houve protestos ao longo dos últimos anos muito firmes na Irlanda, na Itália, na França com grande frequência, gerando inclusive uma mudança de orientação do governo Macron em relação à política ambiental e à política de comércio exterior. Ele disse que não quer mais o acordo com o Mercosul.
E na Holanda, mais recentemente, os protestos foram além. Viraram um partido, elegeram a maioria no Senado no início do ano passado e recentemente elegeram a maioria na Câmara. E agora são governo. Muito bem lembrado, e a nossa audiência que acompanha regularmente o Hora H do Agro acompanhou todos esses protestos, porque a gente tem feito uma cobertura jornalística sobre esse movimento ao redor do mundo. A pergunta que fica é: esses protestos, eles são o bastante para frear uma agenda que você aponta que está em desconformidade com os interesses mais intrínsecos do setor agro em diferentes regiões do mundo, ou será preciso mais do que protestar? Quais são os caminhos? Kellen, na verdade, eu acho que o que os produtores estão fazendo na Alemanha e na Europa não é apenas mostrar como esta agenda que está em curso em voga, ela nega ou restringe os interesses do agro. Ela nega e restringe os interesses do desenvolvimento nacional, os interesses da produção, como a verdadeira raiz para a geração de renda e riqueza e para a organização de qualquer sociedade próspera e segura. E o que está acontecendo lá, me parece ser uma onda ou uma tendência que se espalhou ao longo dos últimos anos, em que, de certo modo, nós nos contentamos em discutir como nós vamos controlar, como nós vamos redistribuir, como nós vamos acomodar e não como nós vamos produzir. E o que está acontecendo lá pode muito bem se espalhar para outros países. E eu espero que isso não chegue, na verdade, com mais ênfase, como de alguma maneira já vem chegado no debate público brasileiro. Mas a verdade é que, independente do que acontecer em relação a esse protesto particular na Alemanha, me parece que o resultado deste evento na Alemanha fará é criar uma grande fratura na legitimidade da política ambiental e da política de controle pensada e implementada na Europa. Meio ambiente é importante, mas não pode ser desconectado de outros interesses tão valiosos quanto que estão na base de uma sociedade bem ordenada. A gente escolheu abrir a edição de hoje com esse tema porque ela é simbólica, é frio, muito intenso, e muita gente foi às ruas, ou seja, não viu um obstáculo para se manifestar. Essa desconformidade, né, esse movimento de grande proporção na Alemanha também importa, mas mais do que tudo, o que a gente quer saber de você, professor, é que paralelos a gente consegue estabelecer entre essa situação da Europa e do Brasil. Estamos próximos de uma situação semelhante a essa? Se sim, por quê? Ou não, estamos distante de uma situação de grande protesto coordenado em vários estados? Kellen, é difícil prever de que maneira esse estopim que aconteceu na Europa vai se espalhar pelo mundo. Mas uma coisa é verdade, Kellen. Nós sabemos que essa visão da agricultura como problema, como câncer, como sede dos desafios para a solução e cura dos males da sociedade, tem se disseminado por vários países. E isso é muito ruim e indesejável para todos. De que maneira o mundo irá reinterpretar o papel e posição da agricultura no centro da sociedade, nós veremos. Mas sabemos que, se esta visão de um consumidor de alta renda, preconceituoso, que quer restringir porque desconhece a realidade do campo, chegar ao Brasil, não me surpreenderia se os tratores ocupassem as cidades. Professor Daniel Vargas, que satisfação começar a edição de hoje com uma análise tão profunda e pertinente sobre estes temas que estamos vendo no mundo e que fazem muita diferença para o olhar atento de quem está observando os acontecimentos aqui no Brasil. Muito obrigada, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Professor Daniel, volte sempre. Muito obrigado, um prazer mais uma vez. Obrigada.